Muitos são os e-mails, muitas perguntas sobre refluxo. E nós estamos com o gastroenterologista Dr. Eduardo Aires. O que é o refluxo e por que tanta gente fala nisso? Olha, a doença do refluxo é uma doença de alta incidência, principalmente nos últimos tempos, né? Acredita-se que por alterações nos hábitos de vida, né? Tem mais gente comendo de uma maneira inconveniente, pessoas com pouca atividade física, com excesso de peso, são situações que contribuem para a doença do refluxo. A doença do refluxo, ela é basicamente como o nome está dizendo, refluxo gastroesofágico. Então, é quando existe um retorno do alimento do estômago para o esôfago, com conteúdo de ácido muito aumentado. O esôfago naturalmente é muito ácido e se esse conteúdo subir ao esôfago, vai provocar sintomas e lesões, não só na área digestiva, mas também na área respiratória alta. Pode evoluir para uma doença mais grave, mais importante? É possível. A doença do refluxo não tratada, esse esôfago fica exposto continuamente a uma secreção muito ácida e, não sendo tratada, a longo prazo pode haver transformações nessas células do esôfago, dando um quadro que se chama de esôfago de Barrett. Isso eu estou falando o nome que é bem conhecido, né, na internet, sempre se acha esse nome, esôfago de Barrett. Então, essa situação já traz algum risco aumentado para câncer. Crianças também têm, o refluxo do bebê também é o mesmo indicativo, é o mesmo processo. E como é que ele se dá? É muito comum em criança, nos primeiros meses, ter refluxo de uma outra natureza, mas por uma falta de amadurecimento desse tecido que funciona como válvula. E em criança há ainda um amadurecimento. A maior parte das crianças que têm refluxo, com o passar do tempo, isso melhora espontaneamente. Já no adulto, ele acontece em qualquer idade e é mais frequente com o passar do tempo, dependendo muito dos hábitos de vida da pessoa. Como era? Então nós temos um diafragma. Aqui o esôfago, de uma maneira bem simplificada, entrando no estômago, aqui o duodeno, é só a parte mais alta do aparelho digestivo. E aqui nós temos uma membrana muscular, que é o diafragma, que separa o tórax do abdômen. O estômago naturalmente fica todo dentro do abdômen. No final do esôfago, nós temos um feixe de músculo que funciona como válvula. Ele que deve deixar a comida passar e deve evitar que o ácido volte, que a comida volte. Então funciona como uma válvula. O motivo mais importante da ocorrência do refluxo é um defeito nessa válvula, que pode ser agravado se houver também uma outra alteração anatômica, que é a hérnia de hiato. Então aqui nesse desenho se vê um pedaço do estômago acima do diafragma. Isso aqui que é a hérnia de hiato. Quando ocorre a hérnia de hiato, há um agravamento desse refluxo. Para o paciente ter o diagnóstico, ele faz uma endoscopia, ele faz um exame específico, parece que tem um que ele vai para casa e monitora por 24 horas. Como quase tudo dentro da medicina, a parte mais importante do diagnóstico é a conversa com o médico. Então, a anamnese, o médico pergunta várias coisas, o paciente explica várias coisas e pelos sintomas já se tem uma boa ideia sobre isso. Os exames que se usam são vários, mas o mais importante é a endoscopia digestiva alta, que vai ver esôfago, estômago e duodeno. E, com frequência, a lesão mais encontrada relacionada com o refluxo é a esofagite. É uma irritação, às vezes com feridas mesmo, do esôfago, decorrente do refluxo do ácido. O ácido subindo ao esôfago lesa esse esôfago. Ainda falei da endoscopia, mas tem outros exames, né? Outros muito importantes são a pH-metria, em que a pessoa fica com uma sonda muito fina, que passa pelo nariz e fica até a porção distal do esôfago, e um aparelho vai medindo as variações de pH. Isto é, ele vai documentando a acidez que está subindo ao esôfago. E isso pode, em muitos casos, documentar bem esse diagnóstico. Tem um outro aparelho, que é a manometria de esôfago, que ela mede a eficiência dessa válvula e também o funcionamento do músculo do esôfago. Ele é mais usado já quando se pensa em cirurgia. Então o tratamento
Pode ser inicialmente por medicamento e pode até se chegar no ato cirúrgico. Exatamente. O tratamento tem um tratamento clínico e tem um tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele envolve 2 tipos principais de medicamentos. Um medicamento que reduz a acidez. Os exemplos seriam omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. São vários medicamentos dessa linha que inibem bastante a produção de ácido. Com isso, nós temos alívio e a possibilidade de cura das lesões. Pode-se usar também medicamentos que ajudem na digestão e, com isso, se evita mais a ocorrência do refluxo. Isso, tratamento medicamentoso. Tem uma outra parte do tratamento clínico que tem o nome de medidas comportamentais. Alimentação, não beber álcool, não beber refrigerante, evitar café. Estou sabendo tudo. Isso, as chamadas medidas comportamentais. É aí que a gente tem que bater duro, né? Aí tem o jeito de se alimentar, então fracionar bem as refeições, mastigar bem, fazer uma dieta bem balanceada, não deve se deitar, ficar na horizontal depois do exame, mas é bom que se repouse, de preferência numa poltrona reclinada, e à noite não deve se comer pesado antes de dormir. Quais são os sintomas, os sinais? Normalmente quando a pessoa está dormindo, eu sei que tem um ácido muito amargo que volta. Como é que são esses sinais? Durante o dia, os sintomas aparecem principalmente algum tempo depois das refeições. Meia hora, 1 hora, 2 horas depois das refeições é que ocorre mais o refluxo. Os sintomas mais importantes são azia, uma queimação subindo, regurgitação, arrotos, né? Soluços, dor nessa região retroesternal aqui, e tem sintomas respiratórios também. Hoje em dia os otorrinos e pneumologistas nos encaminham muito pacientes em que eles não acham outra explicação a não ser o refluxo. O otorrino tem, através de uma laringoscopia, ele vê alterações que são bem características do refluxo. Ele já nos encaminha o paciente já praticamente afirmando que ele tem refluxo e deve ser investigado. Então nós temos o achado dessas lesões pelo pneumologista e otorrino. E nessa área nós temos vários sintomas respiratórios. Então, tosse seca, pigarro, rouquidão, faringite, agravamento de asma, vários sintomas respiratórios. Até a pessoa pode acordar sufocada também, né? Exatamente. A pessoa portadora de doença do refluxo, principalmente fazendo exageros já mais tarde da noite, comendo, bebendo muito, ela pode ser despertada por um grande refluxo que lhe deixa asfixiada durante algum tempo. É uma situação dramática. A pessoa acorda asfixiada depois de tossir muito, que consegue respirar. Doutor Eduardo Aires, muito obrigada por mais esse show. E é isso aí, é o Viver em Brasília, prestando atenção na sua saúde.